Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vá tudo bem aí contigo, com a tua casa, dentro aí da tua família. Que Deus abençoe, né? Vamos para mais um domingo aqui de meditar um pouquinho na palavra de Deus. Que Deus fale ao teu coração, que Deus se revele a você, fale aquilo que você precisa ouvir, mostre aquilo que você espera, né, ou tem orado, para que Deus fale ao teu coração, que Deus seja uma resposta, que Deus te dê uma resposta ainda essa noite sobre algo que você precisa ter entendimento. Precisa ter entendimento. Então, hoje nós vamos falar sobre Guerra na Mente. Guerra na Mente parte 9, né? E nós vamos falar sobre deletando o passado. Deletando o passado. Então, é aquilo que eu creio que a gente já tem falado disso, nós queremos tanto viver algo novo de Deus, só que a gente não joga fora, não lança fora a bagagem do passado. É como se Deus ele estivesse chamando você para uma viagem, só que essa viagem você vai ter que fazer essa viagem com aquele Tchenko, com aquele carrinho bem pequenininho que não tem porta-malas, e Deus está falando para você assim: olha, eu quero te levar nessa viagem nova, mas você precisa largar essa bagagem, porque essa bagagem toda não cabe dentro do carro. É como se Deus te chamasse para fazer uma viagem e Ele está falando assim: só que você vai de moto, então de moto você não vai poder levar toda essa bagagem que está na mão. E aí é como se estivéssemos parados, segurando um monte de bagagens na mão, e Deus está esperando a gente largar essas bagagens para Ele poder nos levar da forma como Ele projetou nos levar. Então é sobre isso que nós vamos falar. O texto que eu creio que Deus colocou no meu coração, que eu ministrei em partes lá na igreja do pastor Adolfo na sexta-feira, e mudei praticamente tudo, mas o texto base permanece, é Isaías 43, de 18 a 21. Isaías 43, de 18 a 21 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então nós vamos destrinchar aqui somente nesse texto da Bíblia, né? Eu vou usar outros, mas a base vai ser esse texto, né? Então eu vou tentar detalhar aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração sobre este pedacinho aqui de Isaías 43, de 18 a 21. Então que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus prepare teu coração para ouvir, abra tua mente, que o Espírito Santo de Deus prepare o meu coração, abra a minha mente, abra a minha boca, e que eu fale exatamente aquilo que você e eu precisamos entender, compreender e ouvir da parte do Senhor. Amém? Então, esse texto de Isaías, Deus começa falando para Isaías o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, parece que o tempo todo Deus precisa falar com a gente de que os nossos pensamentos, a nossa mente, precisa estar alinhada ao novo momento com Deus. Então, é como se você quisesse ser um empreendedor, e você quer montar um negócio para você, só que você diz assim: eu não vejo a hora de montar uma fábrica de disquete, que a maioria não vai nem saber o que é isso. Mas você tem que entender que isso daí talvez já deu dinheiro para muita gente no passado, mas não agora. Talvez você, acho que eu vou montar uma fábrica de CDs. Talvez CDs tenha dado dinheiro para muita gente mesmo no passado,
mas não agora. Então é mais ou menos isso que Deus está falando. Eu quero que você seja um empreendedor, mas ao mesmo tempo eu preciso que a sua mente esteja atualizada com este tempo. Eu preciso tirar da minha mente a ideia, por exemplo, de disquete, que ninguém vai comprar. A ideia, por exemplo, de CDs, que ninguém usa mais um CD, ainda mais agora com todos os apps que você pode baixar aí pela internet. Então, a nossa mente, ela precisa ser atualizada. Quando a palavra de Deus nos diz que a Bíblia ela é viva e eficaz, é que a Bíblia ela é atemporal. O que significa ser atemporal? É que ela serve para todos os tempos. Não existe nada na face da Terra, no universo, mais atualizado do que a Bíblia. A Bíblia é um livro que ele não envelhece. Então, aquilo que ainda vai ser lançado, você vai encontrar alguma referência na Bíblia, porque a Bíblia já conhece a palavra de Deus. Deus, ele já enxergou o mundo como um todo. Ele já sabe o começo, o meio e o fim. Por isso que ele pode nos orientar sobre qualquer coisa. Mas a nossa mente precisa estar preparada para receber o novo de Deus. Amém? Então, Deus está dizendo aqui para o povo ali que está lendo o livro de Isaías, está dizendo assim, olha, esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Eclesiastes capítulo 7, 10, que eu ouvi hoje num culto de manhã com o apóstolo João Staub, eu ouvi ele falando de Eclesiastes 7, 10, que diz assim, nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Então, quando Deus está falando para esquecer o passado, é para esquecer mesmo tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Não é esquecer de vocês, elas não serviram para nada. Não, alguma coisa elas geraram na nossa vida, seja elas boas ou más, alguma coisa gera na nossa vida. Mas o que o Senhor está falando ok, mas a gente precisa colocar a cabeça no tempo de hoje. É como se o jogo começou, né? E logo que o jogo começou, o time adversário já fez 1-0. Daqui a pouco o time adversário veio e fez 2-0. Daqui a 10 minutos de jogo, o adversário fez 3-0. E aí, nesse momento, você diz assim, puxa, já perdemos. Porque já aconteceram 3 gols. E aí que tem que ter aquela frieza do jogador, de ele olhar e falar assim, peraí, passaram-se 10 minutos, então eu ainda tenho 35 minutos e depois tenho mais 45 minutos, ou seja, eu tenho ainda 80 minutos para tentar reverter esse resultado. E aí ele se esquece dos gols que tomou, vamos começar, tá 0-0 na cabeça dele, vamos começar agora, e agora vai dar certo, a gente vai para cima e nós vamos ganhar esse jogo. Então é esse tipo de mentalidade que não pode ficar presa nos 3-0. Se a gente ficar presos nos 3-0, que já está o jogo contra nós, então a nossa mente não vai conseguir produzir o que a gente pode produzir agora e para o futuro. Então, primeira coisa aqui aceite o que Deus está fazendo agora. Então presta atenção no que Deus está fazendo agora. Segundo, não se lamente pelo que deu errado no passado. Não se lamente pelo que deu errado no passado. Ok, tomei a decisão errada, fiz o que eu não devia. Ok, bola para frente. A sua vida continua. Vamos pensar daqui para frente. Não fique paralisado nos tempos bons do passado. Naquele tempo eu tinha mais vigor, naquele tempo eu era mais jovem, eu era mais forte, hoje eu já estou velho, hoje eu já estou acabado. Não fique olhando para trás, ainda que seja para os tempos bons do passado, porque eles também passaram, por isso que estão no passado. Procure gerar em você expectativa de que o que Deus fará na sua vida agora é melhor do que o que Ele fez no passado. Pessoas que ficam presas nas coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer no passado não conseguem enxergar o futuro. Não conseguem perceber algo novo que Deus está fazendo. Quando Deus pede aqui, que Ele diz que esqueçam do que se foi, esqueçam daquilo que ficou no passado.
Logo na sequência ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Agora vê só, ele está anunciando que está fazendo uma coisa nova, mas antes de anunciar que está fazendo uma coisa nova, ele fala: esquece o que ficou no passado. Sabe, perdoa o que tem que pedir, perdoar, entrega o que tem que entregar, desfaça o que tem que desfazer, esquece do que tem de esquecer. Ele está falando assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Então nós precisamos retirar a nossa mente do passado para poder experimentar o novo de Deus. Deus, ele diz isso numa sequência lógica. A Bíblia, tudo que a Bíblia diz, e na hora e no momento que a Bíblia diz, tem o porquê. Então, quando Deus fala, primeiro se esqueçam e depois preste atenção e veja coisa nova, então Deus está falando assim: olha, eu vou precisar que você se esqueça de tudo que você sofreu, de tudo que você viveu, e preste atenção numa coisa nova. O que ele está dizendo? Que são coisas antagônicas. Pessoas que vivem no passado terão dificuldade de enxergar as coisas novas, as coisas do presente. Então, é mais ou menos como Deus estivesse falando assim: olha, primeiro você deleta e depois você acrescenta. De novo, primeiro você deleta e depois você acrescenta. É como se você tivesse comprado um sofá novo na sua casa. Ele é lindo, é aquele sofá lá de 3 metros de comprimento, que vira 3 camas, né? Quando você puxa ali o retrátil, ele é gigante, ele toma conta da sua sala, mas você não quer jogar fora o seu sofá antigo fora. Então, se você não jogar o sofá antigo fora, como que você vai colocar o sofá novo na sua sala? Porque não vai caber os dois. A ideia de Deus aqui, ele está falando: você precisa se esquecer das coisas passadas para que você comece a experimentar as coisas novas. Sem jogar fora o passado, não tem como experimentar as coisas novas. É como se fosse, para quem trabalha aí com um computador, quase todo mundo trabalha, é como se fosse a memória de um computador. Imagina que você já gravou e já salvou tantas coisas no seu computador que ele já está acusando lá: olha, seu espaço é de 100 gigas e você já usou 99 gigas. Então agora chegou algo novo que você precisa salvar no computador, que ele tem 1,5 GB. Então ele vai dizer: não tem espaço. Ele não vai aceitar entrar essa informação nova, a não ser que você delete alguma informação antiga para que gere espaço. Então, às vezes você quer salvar coisas novas na sua vida, mas não há espaço de memória para fazer. Então, o que você faz? Você precisa deletar coisas mais antigas para ter espaço para salvar as coisas novas. Então, até na própria tecnologia, já ensina pra gente que, às vezes, para você guardar algo novo, para você receber algo novo, para você salvar algo novo, você vai ter que deletar algo antigo. Tem coisas que a gente carrega na nossa vida que só nos serve para deprimir, só nos serve para nos sentir humilhados, só nos serve para nos sentir frustrados. Então, que tal jogar tudo aquilo que não é uma boa memória para você e tudo aquilo que já passou? Que tal jogar isso fora, prestar atenção no presente e no futuro que Deus tem para cada um de nós? Então, a Bíblia diz para a gente aqui, na sequência do mesmo texto, Deus está dizendo assim: então veja, ele falou assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Depois ele diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. E na sequência ele diz: ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Então ele está dizendo: se você não deletar as coisas antigas da sua vida, você não vai conseguir reconhecer que Deus está começando algo novo na sua vida. É você viver a tua vida no presente só olhando para trás, e você não consegue enxergar o que Deus tem à sua frente.
A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 19 sobre a história da mulher de Ló, diz assim: ao amanhecer, Gênesis 19 a partir do verso 15, ao amanhecer, os anjos apressaram Ló dizendo: levante-se, pega a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, então um dos homens, um dos anjos disse para Ló: corra para sair daqui com vida. E aí ele diz: não olhe para trás, para que você não morra. Então Deus está falando assim: eu vou destruir essa cidade. E aí Ló pode dizer assim: ah, mas foi nessa cidade que eu conheci a minha esposa. Ah, mas foi nessa cidade que eu criei as minhas filhas. Ah, mas é nessa cidade que eu tenho todo um negócio desenvolvido. Ah, mas é nessa cidade aqui que, apesar da cidade não valer nada, apesar de ser uma cidade de pecado, é nessa cidade aqui que eu prosperei. A mulher de Ló poderia dizer: ah, mas nessa cidade aqui é que eu tenho a minha casa que eu gosto tanto, a gente construiu cômodo a cômodo. É nessa casa que eu tenho os móveis que eu amo tanto, e a gente montou móvel a móvel. É nessa cidade aqui que eu coloquei as minhas filhas na escola e elas são felizes e elas estão bem. Ah, mas é nessa cidade, ah, mas é aqui, ah, mas foi aqui, mas é aqui, mas foi aqui. Ah, aqui, ah, como era maravilhoso e tal. E aí Deus está falando para Ló: mas agora eu tenho algo novo para você, você precisa sair daí, senão você vai morrer. E aí Deus está falando: eu sei que aqui foi bom para você, mas tudo isso agora se torna passado. E o anjo está falando assim, ainda diz para ele, quando eles já estão fora da cidade, o anjo ainda diz para ele: olha, continue olhando para frente, vá nessa direção, vá por aqui, não olhe para trás. O que o anjo está dizendo? Esqueça daquilo que você viveu aqui. E isso para muita gente é difícil. A gente não consegue se mover de um lugar para outro porque há muitas coisas que nos prendem. A gente não tem dificuldade para ouvir a voz de Deus e obedecer ao chamado de Deus porque tem muitas coisas do passado que nos prendem. Sabe aquele saudosismo? Ah, mas foi aqui que a minha avó morou. Ah, mas foi aqui que a minha mãe morou. Ah, mas foi aqui que eu fui criada. Ah, é aqui que eu moro há 40 anos, ok, mas e se Deus estiver chamando você para morar em outro lugar? Para morar num lugar novo? A gente não pode: ah, Deus, mas toda a minha família foi criada aqui, eu não posso sair daqui. Não, você precisa se desligar disso. O Senhor está falando: não tem como eu te mostrar algo novo se você estiver preso ao passado. Então, nessa história de Ló, a continuação no verso 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, quando Deus convidou ela para o novo, ela então sentiu saudade do velho e ela olhou para trás. E quando ela sentiu saudade do velho e olhou para trás, então ela perdeu a vida. Ela perdeu o sentido de vida. É como o pessoal que Moisés ele tira do meio do Egito e traz ali, só que no meio do deserto o povo começa a reclamar. E o que eles fazem? Eles olham para trás e eles dizem: ah, lá, aqui não tem nem cemitério para a gente morrer. Lá pelo menos tinha um cemitério para a gente ser enterrado. Ah, lá tinha cebola para a gente comer, lá tinha nabo para a gente comer, lá a gente tinha a nossa refeição para a gente fazer, e Deus querendo levá-los para uma terra nova, e eles olhando para trás. E o que aconteceu? Nenhum deles entrou para a terra prometida, a não ser somente aqueles que olharam para frente. A saber, praticamente dos homens fora a liderança, praticamente Josué e Caleb. Porque eles olharam para frente. Nem Moisés entrou.
Arão também não entrou. A maior parte do povo não entrou. E a maior parte deles não entraram porque não olharam para frente quando Deus estava fazendo algo novo. Eles ficaram olhando para trás. Sabe, a gente não pode ficar apegado a nada. Nós vivemos aqui nesse mundo como peregrinos, ou seja, nós somos estrangeiros. Nós não pertencemos a este mundo. Então eu não me apego a nada, eu não posso me apegar a nada. Porque eu posso me apegar aqui e de repente Deus falar, solta isso agora e vem comigo. E aí como é que eu vou fazer? Se eu tiver muito apegado. Então não tem como andar para frente olhando para trás. Isso pode causar acidentes. E você pode tomar a decisão errada, você pode tomar a direção errada, você pode machucar pessoas sem querer. Quem vive olhando para trás não enxerga o que Deus está fazendo na frente. É só você pegar o seu carro e ficar olhando para trás e tentar dirigir para frente. Vai acontecer isso que eu estou falando. Você vai causar acidente. Você pode pegar uma direção que não era para tomar. Você pode tomar decisões erradas durante o caminho. E você pode, inclusive, atropelar, machucar pessoas sem querer. Então, quem vive olhando para trás não enxerga o que Deus está fazendo na frente. E aí o texto, então, e eu quero que você grave bastante esse texto da Bíblia, de Isaías 43, a partir do verso 18, então Deus diz, olha, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Depois Deus diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Depois Deus diz, ela já está surgindo, ou seja, ela já está acontecendo. Você não consegue perceber, vocês não a reconhecem. E Deus pergunta, se Ele pergunta é porque Ele está vendo que tem algo novo acontecendo que a gente não está percebendo. De que talvez já estejamos iniciando, no início de algo novo com Deus e a gente não está percebendo que já estamos nesse início novo com Deus. Ele diz, no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então ele diz que nisso que ele está fazendo de novo, ele está dizendo assim, eu sei que você está no deserto, onde as coisas não são fáceis, onde você tem sentido muita dificuldade para viver o dia a dia, onde você tem passado por situações sufocantes, onde você tem passado muitas vezes por privações, por escassez, onde você tem tido dificuldade para o sustento diário, onde parece que você vive mais triste do que alegre e feliz, onde parece que você se sente totalmente perdido. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então ele diz, eu estou fazendo uma coisa nova. E aí ele complementa, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então o Senhor, ele está começando um novo tempo na sua vida, na nossa vida. E para isso nós precisamos, para estar em concordância com Deus, nós precisamos em primeiro lugar reconhecer isso. Ele disse, vocês não reconhecem o que eu estou fazendo? Vocês não conseguiram perceber o que eu estou fazendo? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou fazendo? Então ele diz aqui para a gente que nós precisamos reconhecer que ele está fazendo algo novo. E ele está dizendo aqui que ele vai abrir um caminho no deserto. Você já ouviu falar de histórias que muita gente morre no deserto? E uma das principais causas da pessoa morrer no deserto, claro, é o calor escaldante, a falta de umidade. Então, o seu corpo, ele esqueci a frase quando você está com pouco líquido no corpo, mas o seu corpo, ele perde líquidos com muita facilidade, desidratação. Então acontece uma desidratação muito severa e em pouco tempo.
né? Dependendo do deserto que você estiver, é questão de 24, 48 horas, você já está com dificuldade de respirar e de caminhar. Tamanha é a desidratação severa que o seu corpo passa no deserto. Por isso, muitas vezes, para sobreviver no deserto, você precisa saber por onde andar, porque há muitos relatos de pessoas que morreram no deserto, mas morreram porque andaram, só que andaram em círculos. Elas não sabiam como sair do deserto. E muita gente, por falta de conhecer, por não ter entendimento, às vezes, de uma bússola, ela não sabe que direção, ela pensa que está andando em linha reta e não está. Às vezes nós ficamos com essa impressão, né, de que a nossa vida fica dando voltas, e quando parece que a gente vai sair de lugar, a gente descobre que voltou para o mesmo lugar. Aí a gente sai, agora vai melhorar, e daqui a pouco volta para o mesmo lugar. E aí a gente mas agora vai melhorar, e você anda, daqui a pouco volta para o mesmo lugar. Isso aí é porque nós não temos direção. Mas Deus está falando que no algo novo que Ele está fazendo, Ele vai abrir um caminho no deserto. Então, o que era abrir um caminho no deserto? Deus, Ele vai ajudar a você se direcionar num lugar onde tudo parece igual. Você olha, é areia para todo lado. É sol escaldante para todo lado. É seca para todo lado. Então não tem um caminho, não tem uma trilha definida. E ainda lá, né, aqueles montes de areia, eles ficam ainda migrando conforme o vento, eles vão saindo de um lugar e indo para outro. Ou seja, parece que é sempre tudo igual. E aí você não consegue sair da situação que está. E o Senhor está falando assim, mas eu vou abrir um caminho do deserto para você. Ou seja, você vai enxergar uma direção. Você vai enxergar aonde está o seu alvo. Você vai enxergar em que direção exatamente você deve ir. Você não vai morrer no meio do caminho e você não vai se perder no meio do caminho. Porque o Senhor está falando assim, eu estou desenhando um caminho para você. Amém? Amém? Então Deus vai abrir esse caminho no deserto. Até quando parecer tudo igual, você vai saber exatamente qual direção você deve tomar. Ele vai colocar riachos, a Bíblia diz, riachos no ermo. Ermo é no lugar de árido, né, de sequidão. Então ele está dizendo assim, ele vai colocar riachos ao longo do seu caminho. Ele está falando que não só ele vai abrir um caminho para você, mas ele vai colocar água para você suportar essa caminhada e chegar no destino que ele tem preparado para você. Ele vai colocar um riacho como se você tivesse que acompanhar sempre na lateral desse riacho, e sempre que tiver sede, você vai lá e toma. Isso significa que esse algo novo que Deus está fazendo para você envolve o suprimento de Deus, mas não será aquele suprimento momentâneo que apareceu no lugar, você viu um poço como Agar e tomou água. Não, ele está dizendo que haverá um suprimento de Deus que não é momentâneo, é como um riacho, ou seja, é como um suprimento constante. O que você precisa para atravessar o deserto vai estar sempre caminhando do seu lado. E eu quero voltar para que você grave bem esse texto. O Senhor está dizendo para você, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deus está dizendo para você, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus está dizendo para você, ela já está surgindo, você não a reconhece. Deus está dizendo para você, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo para você. E nesse texto Deus também diz, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei de mim mesmo. Então imagina, você fala assim, puxa pastor, eu estou precisando de um pouco mais que água. É claro, você não está no deserto. É claro, você não vive literalmente no deserto. Mas quando se está no deserto, a coisa mais preciosa do mundo no deserto é a água. Você pode ter uma maleta com 50 quilos de ouro, que você está ali suando, pior ainda.
e você está já totalmente desidratado tentando arrastar esse ouro. Aí chega alguém e diz assim, opa, com um copo de água ali escorrendo a gotinha, eu tenho um copo de água, você quer? E aí você vai dizer, morrendo de sede, pelo amor de Deus, me dá essa água. Eu te dou 1 quilo de ouro se você me der essa água. Aí a pessoa diz assim, eu quero 50 quilos de ouro para te dar essa água. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai comprar esse copo de água por 50 quilos de ouro. E só não vai pagar mais porque é o limite que você tem. Então você vai pegar 50 quilos de ouro e vai trocar por um copo de água. Porque a água vai garantir a sua sobrevivência. O ouro não. Do que adianta ter ouro e morrer no meio do caminho? Então, o bem mais precioso que existe no deserto é a água. Porque você hidratado, ainda que esteja com fome, mas você bem hidratado, você consegue continuar caminhando. Consegue ficar dias caminhando. Você consegue seguir em frente. Deus está dizendo para você assim, eu vou te dar o que há de mais precioso para você seguir o seu caminho. Amém? Eu vou te dar o que há de mais precioso para você seguir o seu caminho. Deus está falando assim, aquilo que você mais precisa para seguir no caminho que eu vou te mostrar, eu vou te dar. Aquilo que for mais precioso para você continuar a caminhar na sua jornada, o Senhor está falando assim, eu vou te dar. E quando Deus fala aqui ainda, nesse texto, Deus ele torna toda essa aventura, no bom sentido, toda essa jornada, Deus ele transforma tudo isso em algo pessoal. É algo que Deus está pessoalmente envolvido. E aí ele diz assim, para dar tudo que ele está falando que vai acontecer aqui, ele está falando que é para dar de beber ao meu povo. Veja como é pessoal, meu povo. Ele diz assim, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo. Então Deus está falando aqui que a nossa vida, o nosso propósito com Ele, apesar de ser algo coletivo muitas vezes, ou seja, que envolve outras pessoas, ela também tem um caráter pessoal. É Deus falando assim, eu cuido de todo mundo, mas de você eu cuido pessoalmente. Eu tenho relacionamento com todo mundo, mas com você eu tenho relacionamento pessoalmente. Eu converso com muita gente, mas com você eu converso pessoalmente. Então aqui é Deus falando de forma muito pessoal. É como se ele falasse assim, a sua jornada é a minha jornada também. O teu caminho é o meu caminho também. A direção para onde você está indo é a minha direção também. O lugar onde você vai chegar é aonde eu vou chegar também. A provisão para você é minha provisão também. O sustento para você é meu sustento também. As vitórias no caminho são as minhas vitórias também. Os milagres no caminho são os meus milagres também. E a glória de tudo é a minha também. Então Deus ele está falando através do profeta Isaías de que algo novo já está surgindo. E por isso que ele está perguntando, você está percebendo que tem algo novo surgindo? Você consegue enxergar que Deus tem algo, que Deus ele cuida da multidão, mas também ele te vê de forma individual? Você consegue perceber que Deus ele tem um compromisso exclusivo contigo? Um propósito determinado para a sua vida? E aí, por último, ele diz que, e eu vou fazer, é como se Deus falasse assim, e eu vou fazer essa jornada com você, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então, eu vou ler aqui o anterior novamente.
Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então, a palavra aqui de proclamação, quando é citada na Bíblia, ela se remete ao ato de você anunciar aquilo que Deus tem feito. A gente conhece como anunciar o Evangelho. Lá em Marcos 16,15, diz assim: e disse-lhes, Jesus falando, vão por todo mundo e proclamem ou preguem o Evangelho a toda criatura. Então, o Deus está falando assim, eu estou envolvido com você nesse compromisso, nessa jornada, para que você proclame a todos quem eu sou. O que eu fiz por cada uma das pessoas. O que foi que eu entreguei por vocês. Para que você diga a cada pessoa o tamanho do meu amor. Para que você revele a cada pessoa durante a sua jornada, durante o seu caminho, você revele a essas pessoas que eu tenho sido o teu Deus, que eu vim para salvá-las, que eu vim para mudar a sorte, que eu vim para curá-las, que eu vim para libertá-las, que eu vim para que elas prosperem, que eu vim para levantá-las do pó e da cinza, que eu vim para mudar a sorte, que eu vim para proclamar um futuro de bênçãos para elas, que eu vim para tirá-las da condenação do juízo, da condenação do inferno. Então, quando Deus fala assim, eu estou numa jornada com você, eu estou numa caminhada com você, para que você proclame para todo mundo que eu existo. Que eu existo. É por isso que nós temos essa jornada pessoal com Deus. E aí o texto ainda diz, a fim de que proclamasse o meu louvor. Louvor significa agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. Agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito na tua vida. Salmo 103:2 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Louve a Deus pelo seu perdão e por responder às nossas orações. Ou seja, agradeça a Deus, adorando Ele, pelo seu perdão e por responder às nossas orações. Então o Senhor está dizendo assim, a fim de que você proclame, fale sobre mim, e que você tenha uma vida grata, dizendo a todos o que eu tenho feito por você durante a sua jornada. Mostrando às pessoas que você tem um coração agradecido por eu ser o teu Deus. Que as pessoas vejam que você seja uma pessoa feliz e agradecida e que elas vejam claramente que Deus está presente na tua vida. E que as pessoas vejam claramente que Deus está presente na tua vida. É como quando diz assim, a fim de que proclamasse o meu louvor, é como se Deus te pedisse, diga a todos o quanto você é grato por eu ser o teu Deus e estar na sua vida. Diga a todos o quanto você é grato por eu ser o teu Deus e estar na tua vida. Então, o que Deus está fazendo na tua vida, o resultado final, precisa levar as pessoas ao entendimento de quem é Deus e elas também aprenderem a louvá-lo, a serem gratas por aquilo e por quem Deus é. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que você guarde essa palavra no coração, que Deus se revele a você, que Deus mostre a você a coisa nova, esse novo que está surgindo e que você também reconheça rápida e prontamente. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.